A verdadeira história do imposto de renda, da guerra na Inglaterra ao leão no Brasil. Você já parou para pensar que uma guerra na Europa, no fim do século XVIII, ajudou a criar um dos impostos mais conhecidos do mundo? Algo que começou como medida temporária para bancar conflitos, acabou se transformando em uma das principais fontes de arrecadação dos governos modernos. Hoje você vai entender como surgiu o imposto de renda, por que ele nasceu, como chegou ao Brasil e como se tornou o tributo mais importante do país. Tudo começa em 1799 na Inglaterra. O país estava envolvido nas guerras napoleônicas, um período de conflitos intensos que exigia enormes gastos do governo. Manter exércitos, navios e suprimentos custava caro. O tesouro precisava de recursos urgentes. Foi nesse cenário que o então primeiro-ministro, William Pitt, criou uma medida considerada ousada para a época: cobrar uma parte da renda das pessoas mais ricas. A ideia era simples: quem ganhava mais deveria contribuir mais para sustentar o esforço de guerra. A cobrança era de 10% sobre rendas acima de determinado valor. No início, a proposta foi apresentada como temporária. O objetivo era claro: financiar a guerra, mas o que era provisório acabou mostrando um potencial enorme de arrecadação. Mesmo enfrentando resistência, o imposto revelou uma nova forma de financiar o Estado. Antes disso, os governos dependiam principalmente de taxas sobre consumo e comércio. O imposto de renda trouxe uma mudança importante: passou a considerar o ganho individual como base de contribuição. Com o passar do tempo, outros países observaram o modelo inglês e adotaram medidas semelhantes. O imposto sobre a renda se espalhou pelo mundo, especialmente durante períodos de crise ou guerra, quando os governos precisavam aumentar a arrecadação. No Brasil, a história começou mais de um século depois. Era o ano de 1922, durante a chamada República Velha. O país vivia um momento de transformação. A industrialização avançava, surgiam novas fábricas e aumentava o número de trabalhadores assalariados nas cidades. O governo precisava modernizar a forma de arrecadar recursos. Foi então que, em 31 de dezembro de 1922, surgiu a Lei nº 4.625, instituindo o Imposto sobre a Renda no Brasil. O objetivo era fortalecer as receitas da União e acompanhar as mudanças econômicas que estavam acontecendo. Diferente do modelo antigo, baseado principalmente em impostos sobre produtos e comércio exterior, o novo tributo focava na renda pessoal. Quem recebia mais, pagava mais. Essa lógica ficou conhecida como a ideia de que a contribuição deve respeitar a capacidade de cada um. Em 1924, foi criada a Delegacia Geral do Imposto de Renda, no Rio de Janeiro, então, capital do país. A missão era organizar e administrar o novo tributo. Era um desafio grande porque o sistema ainda estava sendo estruturado. No começo, o imposto não era popular. Muitas pessoas viam a cobrança como algo injusto ou excessivo. Afinal, ninguém gosta de pagar mais. Mas com o tempo, ele se consolidou como peça fundamental para financiar serviços públicos, obras, educação e saúde. Ao longo das décadas, o imposto de renda passou por diversas mudanças. Alíquotas foram ajustadas, faixas de cobrança foram alteradas e regras foram sendo aprimoradas. A economia crescia, se transformava, e o sistema precisava acompanhar. A partir de 1979, o imposto de renda se tornou o tributo número 1 em arrecadação no Brasil. Isso mostra o quanto ele passou a ser essencial para o funcionamento do Estado. Foi também no final dos anos 70 que surgiu um dos símbolos mais conhecidos ligados ao imposto de renda no Brasil: o leão. A campanha publicitária apresentava o leão como um rei forte, mas justo. A mensagem era clara: o leão é poderoso, não pode ser enganado, mas também não é injusto. Ele cobra de quem ganha mais. Essa estratégia ajudou a popularizar a ideia do imposto. Transformou algo visto como burocrático em algo mais fácil de compreender. O símbolo do leão ficou marcado na memória de milhões de brasileiros. Mas por que o imposto de renda é tão importante? Porque ele financia grande parte das despesas públicas. Estradas, hospitais, escolas, segurança, programas sociais, tudo isso depende de recursos arrecadados. Desde sua criação na Inglaterra, o objetivo sempre esteve ligado a financiar necessidades do Estado. Primeiro foi a guerra, depois, a modernização, hoje, é a manutenção da estrutura pública. O princípio central permanece o mesmo: quem ganha mais deve contribuir mais. Essa ideia busca tornar o sistema mais equilibrado. Mas será que esse modelo é realmente justo? Essa é uma pergunta que gera debates até hoje. Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que o imposto de renda cumpre bem o papel de distribuir melhor os recursos? A história mostra que o imposto de renda nasceu em momentos de necessidade,
Ele não surgiu por acaso. Foi uma resposta a desafios econômicos e sociais. Na Inglaterra, foi a guerra que impulsionou sua criação. No Brasil, foi a necessidade de modernizar a arrecadação em meio à industrialização. Ao longo do tempo, o tributo deixou de ser provisório para se tornar permanente. Governos perceberam que a cobrança sobre a renda era uma forma eficiente de garantir recursos estáveis. Mesmo enfrentando críticas e discussões, o imposto de renda se manteve como pilar das finanças públicas. Hoje, quando chega o período de declaração, milhões de brasileiros organizam documentos, comprovantes e rendimentos. O que muitos não imaginam é que estão participando de uma história que começou há mais de 200 anos, em meio a conflitos na Europa. O imposto de renda conecta passado e presente. Ele revela como decisões tomadas em momentos de crise podem moldar sistemas duradouros. E a história não termina aqui. No próximo vídeo, vamos explorar como funciona a declaração, como surgiram as faixas de cobrança e por que alguns países discutem mudanças profundas nesse modelo. Se você quer entender melhor como os tributos impactam sua vida e como tudo isso começou, inscreva-se agora no canal. Deixe seu comentário, curta o vídeo e aperte o sininho para ser notificado sempre que um novo conteúdo for publicado. Assim você acompanha cada capítulo dessa história que influencia diretamente o seu bolso.